Bom dia, pessoal do Brasil. Meu nome é Victor, eu vou fazer a exposição de hoje. A gente vai falar sobre a parábola da figueira seca. Um tema muito interessante e de muita reflexão. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi. Eu falei, não, preciso ler de novo. Eu li uma segunda e não entendi de novo. Eu falei, eu estou com alguma dificuldade muito grande de entender por que Jesus agiu daquele jeito. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei um vídeo muito bacana do Haroldo, estamos aqui, já faz 11 anos que ele fez esse vídeo, e eles vão no detalhe, a fundo, entender a etimologia das palavras bíblicas, trazendo um verdadeiro significado. E foi aí que a ficha caiu. Eu falei, agora eu comecei a entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com essa parábola. Muitas parábolas, Jesus simplesmente ele conta para a gente, ele conta, faz simplesmente fala para os seus discípulos, para quem estava lá na época, mas essa aqui, algumas outras, ele vivencia. Ele usa o dia ou uma situação, a vivência dele, para demonstrar o amor, para demonstrar a caridade e a visão dele perante a espiritualidade. Então, um tema muito interessante. E para desenvolver esse material, eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas. O item é o 8 e o 10. Do 8 a 10, a parábola da figueira seca de Marcos, no capítulo 11, versículo 12 a 14, de 20 a 23. Então, para começar, e também tem a referência do videozinho do Haroldo, tá? Da FEB TV, que é bem interessante. Quem quiser buscar um pouco mais de detalhe, entender um pouquinho mais, porque eu vou apresentar, fazer a exposição de hoje, mas aí no final cada um vai tomar a sua conclusão. Cada um vai entender e falar, é isso mesmo que Jesus quer dizer, não é? E aí cada um segue no seu caminho. Mas se quem quiser mais detalhes, tem esse videozinho que ele é bem interessante. Então vamos lá. A parábola é a seguinte: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela, para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, sai daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato a sua ordem se cumprir. Então, a passagem, se a gente leva ao pé da letra, a gente tem conclusões diversas, cada um vai levar para um caminho. Então, para a gente trabalhar nessa parábola, eu separei 5 itens que eu julguei necessários. A gente podia ficar aqui horas e horas falando, porque tem muita coisa para discutir, tem muito assunto para abordar. Para contextualizar, vamos começar com a época. Ele fala que ao se aproximar, da figueira, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Para a gente entender, figa uma fruta do verão. Aqui no Brasil, geralmente é na época de janeiro, mas no hemisfério norte é na época de junho. Junho que se dá as primeiras folhagens, que começa a dar o fruto, a folhagem um pouquinho antes. Mas na realidade, quando a gente começa a trabalhar, é entender que eles saíram de Betânia, uma passagem antes dessa foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E era a época de Páscoa. E eu entendo que era a época de Páscoa. E era, portanto, abril, finalzinho de março e abril. É nessa época que a gente tem a Páscoa. Então, peraí, como que Jesus foi querer pegar um figo, sabendo que naquela região é uma plantação enorme de figos, sendo que era abril e não era junho? Por que será? E aí a gente começa a estudar e vai a fundo, buscando como que funciona a figueira. A figueira em abril deveria estar assim, somente galhos, tronco, sem nada. Mas ele coloca aqui, encontrou apenas folhas. E quando a gente olha aqui, não sei se vai estar claro para ver, a gente consegue ver aqui pequenas beiras
gera o fruto. E pode reparar que a folhagem ela é pequena, ela falta um pouquinho maior. Está vendo? Isso dá para ver bem daí. Então a gente começa a ver que os frutos já estão grandes, as folhagens pequenas. Então Jesus não cometeu nenhum engano, apesar de não ser época de figos. Ele viu ao longe que havia uma figueira com muitas folhas. Uma figueira provavelmente, que é o figo, para mostrar que a fruta está dentro desse invólucro, né? Que são as folhas, que é o vermelhinho. Então a figueira deveria estar assim naquela época, cheia de folhas. Então, pela conclusão que a gente tem, Jesus não estava errado. Apesar de não ser época, era uma figueira que deveria ter dado frutos, porque ela já tinha folhas. É uma árvore temporã. A árvore temporã é aquela que adianta um pouquinho do prazo normal de dar frutos, ela adianta e dá frutos antes. Então, Jesus, ao ver essa árvore, ele foi até lá para buscar figos, e não tinha figos. Então pela parábola, apesar de não ser época, deveria ser uma árvore que deveria fornecer o fruto, mas ela só tinha aparência. A figueira, o ser temporã, e aí algo bem interessante que eles discutem aqui, Miqueias, no capítulo 7, versículo 1, há 700 anos antes de Cristo vir para a Terra, ele colocou no livro dele algo muito interessante. Para você ter uma ideia, que Jesus já vinha trabalhando com a humanidade naquela época para ele vir para a Terra. Porque a gente aqui utiliza a volta, né? A gente dá a volta no Sol e aí considera um ano. Mas na reticidade não tem esse tempo. É um tempo totalmente diferente. Então, 700 anos na reticidade passa assim, muito rápido. E ele colocou o seguinte no livro dele, olha que interessante. Ai de mim, porque sou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer. Olha só, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Olha a frase que ele colocou no livro dele 700 anos antes de Jesus vir aqui à Terra e apresentar essa parábola. Jesus já vinha preparando. Ele utilizou essa passagem para fazer uma parábola 700 anos depois. E qual o significado dessa figueira? O que ela representa para a gente? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma explicação bem interessante. Ele fala, a figueira que secou é o símbolo das pessoas que aparentam fazer o bem, mas na verdade não produzem nada de bom. É o orador, só tem palavras, pose, mas as palavras não tocam o coração. É aquela pessoa que simplesmente tem uma postura toda pomposa, mas na realidade ela não agrega nada. E tem algo muito delicado que ele traz. Os médiuns. Os médiuns estão incumbidos com uma tarefa um pouquinho mais especial. No plano na reticidade, no plano espiritual, eles tiveram uma cobrança um pouquinho maior para vir para a Terra. E geralmente eles são os intérpretes dos espíritos. Eles traduzem a linguagem dos espíritos para nós e nos comunicam através. Só que tem uma série de médiuns que não utilizam isso para o bem. Utilizam para o mal, para ganhar dinheiro. Utilizam de uma série de coisas que não é como são árvores que devem alimentar, devem dar o alimento espiritual. Eles não fazem isso. O Evangelho foca muito nessa parte dos médiuns, mostrando qual é a real necessidade do trabalho deles perante a humanidade. E fome. Logo no começo ele fala que Jesus teve fome. Que fome seria essa? Porque Jesus, quando estava em Betânia, fica aqui no meio, ele fica muito perto de Jerusalém, de Belém, de Jericó. É uma região próxima, de poucos quilômetros. E geralmente, quando ele está em Betânia, ele fica na casa de Maria, de Lázaro e de Marta. Eles acolhem Jesus quando ele vai para Betânia. Porque não tem hotel naquela época, não tinha. E a hospedagem fazia-se na casa dos discípulos. E eles acolhem muito bem. E geralmente, quando a gente vai fazer uma viagem, é uma viagem um pouquinho mais longa e a gente vai ficar fora do tempo, geralmente a gente toma um café reforçado, um almoço, uma refeição, que é para a gente ficar um bom período sem necessidade. E naquela época não tinha o Mac aqui na esquina ou um posto de combustível que você podia parar. Então a gente entende que Jesus, e pelo tato que Marta, que essa família tinha com Jesus, que ele deve ter feito uma refeição logo antes de sair de Betânia. Então que fome era essa, se não era uma fome biológica? Ele acabou de comer, provavelmente. E aí a gente começa a trabalhar a fundo.
E João, no capítulo 4, versículo 30 a 34, ele traz uma etimologia bíblica para a palavra fome. Muito interessante. E a passagem é a seguinte: saíram da cidade, entretanto os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe respondeu: Eu para comer tenho um manjar que vós não conheceis. Os discípulos, pois, fizeram não, diziam uns aos outros: Porventura alguém deu de comer? Você trouxe comida para ele? Alguém trouxe? Porque para eles foi uma surpresa. Quem que deu de alimentar Jesus? E de Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Olha o alimento que Jesus queria buscar. João já trazia aqui essa explicação. Então, quando Jesus foi buscar na árvore, ele não estava com fome biológica. Ele queria completar a obra do Mestre. E cada um de nós, no plano na erraticidade, no plano espiritual, fomos incluídos de uma tarefa. E a gente faz parte dessa jornada, a gente faz parte do plano de Deus. A gente faz parte dessa obra toda. A gente precisa contribuir conforme o nosso plano. A gente não sabe. Como que a gente vai descobrir? Praticando o bem, praticando o amor, praticando a caridade. Não sendo simplesmente uma árvore, mas que a gente seja uma árvore que entrega frutos. No nosso lar tem uma passagem bem interessante da dona Laura com o André Luiz. E ela fala assim para ele: André, o amor é o alimento da alma. Então a gente já começa a entender essa fome que Jesus tinha para completar a obra de Deus, através do amor. No capítulo 18 do livro também fala isso. E fruto. O que significa esse fruto? Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, olha que interessante. Estou trazendo etimologias bíblicas para cada uma das palavras que Jesus usou para compor a parábola dele. Ele fala o seguinte, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, doçura. São todas as virtudes que o homem precisa para combater o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo que é contra a caridade, tudo que vai contra a lei de amor. Olha que interessante. Então a gente começa mais um tópico para complementar o que Jesus estava querendo buscar. Que fruto era esse que Jesus queria buscar? Era simplesmente um filho que não tinha? Ele queria isso aqui. Ele queria essas virtudes que combatem todas essas fraquezas como o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Temos um pouquinho da fé. Só para a gente retomar, ele fala, e Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, sai daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato a sua ordem se cumprir. Se ele está falando, é verdade. Isso deveria acontecer. Se a gente tivesse uma fé verdadeira das coisas. Nas adversidades da vida, a gente enfrenta sérios problemas e muitas vezes a gente se perde por aí. Não. E no capítulo 19 traz uma outra passagem. Uma mãe, ela tinha um filho que estava lunático, passando por sérios apuros. E ela diz, ora ele cai no fogo, ora na água, totalmente pirado. E fala, Jesus, os seus discípulos tentaram curar ele e não deu certo. Ele fala, oh, infelizes esses discípulos. Traga o menino aqui. Ele traz o menino e ele estava com um obsessor muito forte. E Jesus segue fazendo o caminho desse obsessor. E o moleque é curado. O menino tem a cura. Naquele exato momento, ele afasta o obsessor dele. E os discípulos começam a se questionar. Falam, pô, né, no bate-papo com Jesus. Poxa vida, era um obsessor. Por que você conseguiu e a gente não? O que a gente fez de errado? E ele dá a seguinte resposta. Ele fala, é por causa da pouca fé que possui. Pois eu digo em verdade, que se tivesse fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é muito petitico, o tamanho de um grãozinho de areia, diriam a essa montanha, transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria. E nada seria impossível a vocês. Se a gente tem fé no trabalho, nas dificuldades, nos problemas com o companheiro, com a companheira, em casa,
com o pai, com a mãe, com o amigo, com aquele inimigo. Se a gente tem fé realmente na solução desse problema, estiver abraçado com carinho, a gente não está sozinho. Deus, a espiritualidade de amor, está junto com a gente nessa jornada. José, no Espírito Protetor de Bordeaux, de 1862, ele fala: a fé precisa ser proveitosa. A fé está aqui. A gente precisa aproveitar dela. Ela tem que ser ativa, não deve ser adormecida. A gente tem que buscar trabalhar a fé o tempo todo. Ela é uma divindade dada de Deus para nós. Ela é a mãe de todas as virtudes. Se a gente tem fé, uma fé verdadeira, a gente tem um fruto, que é o amor, a paz, a harmonia entre os irmãos. A fé traz isso para a gente. A fé divina é a inspiração de Deus. Ela desperta os nobres sentimentos de amor, de caridade, que muitas vezes faltam para a gente. A gente não tem tempo, a gente está ocupado com uma série de atividades e esquece de ajudar o companheiro. Às vezes é só uma ligação, é só um ouvido que a gente dá. A gente pode ter feito a diferença na vida de alguém e a gente nem sabe. Mas se a gente, com amor, conseguir atender e ajudar, faz a diferença. A fé sincera é atraente. Quando a gente tem fé, a gente atrai até aquele que não tem fé, porque ele fica incrédulo, ele não acredita. Interessante que, alguns meses atrás, eu estava no trabalho e fazia 1 mês e meio um planejamento que eu vinha trabalhando e não saía do lugar. Não saía. E aí a gente fica na dúvida, estava na dúvida. Eu falei, caramba, será que isso aqui estou sendo muito persistente ou estou sendo cabeça dura? Eu falei, já estou na dúvida, porque assim, eu estou batendo numa tecla, mas o negócio não anda. Eu falei, caramba. Eu tenho um ritualzinho que eu faço sempre de manhã, na hora de entrar no trabalho, eu faço. É 15 minutinhos. Eu ponho um negocinho no chão, sento no chão, faço uma prece rápida, uma mentalização e medito durante 15 minutos. Mas esse dia eu falei, não, esse dia eu vou gastar mais tempo na minha prece. Falei, não, eu vou conversar realmente com Jesus, com Deus, eu vou pedir para o espiritual me ajudar, porque eu preciso de uma luz, eu preciso de um caminho, porque, poxa vida, eu tenho fé e eu quero muito que isso dê certo, mas eu estou começando a perder um pouquinho da sensibilidade para saber se isso daí estou sendo muito persistente ou não, se estou sendo, né, cabeça dura de querer fazer as coisas acontecerem. Tudo bem, eu conversei com ele, sentei no escritório, comecei a trabalhar. Trabalhei. Finalizei meu dia. Aí você começa a fazer aquela reflexão, fala, nossa, o dia rendeu hoje, né? Falei, cara, que gostoso isso. Aí eu comecei e falei, nossa, eu consegui encaminhar aquele problema. Cara, que fácil, estava na minha frente esse outro problema. Cara, eu consegui resolver em um dia, e foi naquele dia. Eu consegui resolver um problema de 1 mês e meio que não saia do lugar. Nossa, eu fiquei, tipo, sabe aquela emoção de alegria? Às vezes vem na hora. Às vezes a gente é testado e precisa ter perseverança e continuar. A gente não pode desistir. Por mais difícil que estejam as coisas, as atividades, os problemas, a gente tem que continuar persistindo, lutando e com fé no Pai, para a gente conseguir seguir em frente. A fé na plenitude de sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. E ele fala que aqui a gente está numa fase que a gente, na racionalidade, por quê? Por mais que a gente perca de vista a solução, a espiritualidade, ela está trabalhando para nos ajudar. Ela está trabalhando para nos mostrar o caminho para a gente atingir o objetivo. Mentalize o objetivo e a gente vai conseguir chegar lá. E a última frase é: os milagres são produzidos pela fé. Muitos milagres que a gente vê, a gente já ouviu falar por aí de milagres, a pessoa tinha muita fé na solução. Minha irmã, ela lutou 5 anos contra o câncer. Ela teve metástase logo no começo. Todo mundo falou, ela tinha muita fé de viver mais um tempinho. E ela conseguiu 5 anos. Para a gente foi uma vitória, porque ela conseguiu nessa luta galgar mais um tempinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E para mim, no meu ver, foi um dos melhores anos da vida dela. Que a gente uniu a nossa família, ficamos mais juntos, mais unidos. Meu, muito bom. Para mim, foi praticamente um milagre pela fé que ela tinha. Antes de finalizar um momento de reflexão, as pessoas sempre têm fome de amor, de carinho, de bondade, de harmonia, de um ambiente de carinho.
de um ambiente no qual a gente é acolhido e no qual a gente acolhe. Somos árvores que provêm todos esses frutos que a gente discutiu lá em cima, que a gente alimenta todas essas virtudes assim. A fé quebra barreiras, abre portas, ela cura o corpo e cura a alma. Bonito na câmera do Evangelho. E é isso, pessoal. Um tema bem interessante que vai ficar para vocês na reflexão de cada um. Quando a gente lê a parábola e a gente vê o julgamento que Jesus fez para uma figueira, a gente para pensar, poxa vida, mas por quê? E a gente vai a fundo na etimologia bíblica, a gente entende o real significado do que Jesus buscava, do que ele queria mostrar para os discípulos. Era simplesmente ele buscava amor. Não um amor que somente aparenta, mas um amor que entrega. Bom, antes da gente ir para a prece, a gente teve nesse sábado uma discussão sobre passe espiritual, onde a gente teve um treinamento, o Walter passou para a gente, um treinamento muito bacana para a gente se aprimorar. Então, na casa espírita, a gente tem a figura dos três seres, né? Nós humanos, o médium e o espírito, que vem nos ajudar, e ele faz toda essa transição de amor e união de ambos, vão trazer os frutos necessários para o que a gente precisa. Em casa também. Em casa, no lar, nesse momento que a gente fala, a gente vai fazer a prece, na sequência a gente vai fazer o passe. É um momento também de casa de vocês pararem 15 minutinhos de fazer uma prece, de se acolher um pouquinho, porque a espiritualidade de amor, ela está junto com vocês. Tenham fé nos problemas que vocês vão enfrentar. Tenham fé no que vai acontecer. Mentalize a solução, que a espiritualidade de amor vai dar o caminho para isso. Aí trouxe uma passagem só para complementar. É um ato de amor na sua expressão mais sublime, o passe. É uma doação ao paciente, com as pessoas, daquilo que o médium tem de melhor, enriquecendo com os fluidos que seu guia espiritual traz. São ambos, médium e benfeitor espiritual, formando uma única vontade e expressando o mesmo sentimento de amor. No caso de casa, que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade, não conseguem ir para o centro, ou tempo é restrito, conseguem no trabalho, na brisa, conseguem uma exposição, para acolher um pouquinho de amor, ela está aqui, ela também é médium. Todos nós somos médiums. Um pouco mais ostensivo, alguns menos. Mas todos nós temos essa ligação com a espiritualidade. A gente faz essa conexão junto com a espiritualidade, trazendo os fluidos que nós necessitamos. E eles ajudam a gente. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Foque nisso. Tenham fé. De quem recebe, das pessoas que estão recebendo o passe, depende das intenções daquele que deseja realizar a cura. Se você realiza a cura, se você quer isso, mentalize com muita fé. Tenha disposição mental e afetiva para encarar esses problemas, mentalizando com muito amor. Deve exercitar com confiança e fé. É isso. Vamos à nossa prece. Com o coração aberto, cheio de amor. Agradecer ao Pai, aos nossos mentores, ao mentor da casa, pela possibilidade de virmos até aqui, Pai, e aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. As mensagens de amor que nos tocam o coração e nos despertam para seguirmos na jornada da vida. Obrigado, Pai, por nos fazermos árvores, árvores que entregam frutos, frutos de amor, de carinho. Nos inspire, Pai, cada vez mais seguirmos nessa jornada. Com o auxílio dos Espíritos, Pai, rogamos e pedimos toda a ajuda necessária para que a gente consiga, com um sorriso no rosto, vencer essa luta. Que cada um de nós sabemos, que cada um vivencia, o que a gente enfrenta no dia a dia, quais são os nossos obstáculos, Pai. Por favor, provém os frutos que a gente necessita, para que a gente consiga vencer. Muito obrigado.
tudo que você tem feito por nós, por ficar de olho, com amor e coração aberto. Porque nesse clima de amor, Pai, gostaria de jogar uma vibração positiva para o mundo, um mundo tão sofrido, tanta tristeza, tanta maldade. Por favor, Pai, olhe pelas nossas crianças órfãs, pelos nossos idosos nos asilos, pelos nossos irmãos que estão nos presídios, muitos arrependidos, Pai, passando por dificuldades. Dá um bálsamo de amor, Pai, para todos os profissionais da área da saúde, desde a pessoa responsável pela higiene, até o cientista mais promissor. Todos eles compõem o mesmo objetivo, trazer a cura para a humanidade. Todos eles trabalham em prol do bem. Dê muita luz a esses profissionais, para que a gente consiga vivenciar e vencer essa batalha contra o Covid e contra todas as outras doenças. Aos políticos, Pai, a esses líderes das nações que tomam as decisões, inspire eles a tomar as decisões para o bem e para o amor. Que a gente consiga ser suportável com o apoio deles, pensando sempre no bem da humanidade. Que assim seja. Graças a Deus.